O Antiédipo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Capítulo 1. As máquinas desejantes. Parte 3. O sujeito e o gozo. Parte 3.1. A terceira síntese. Síntese conjuntiva ou produção de consumo. Então conforme o sentido da palavra processo, o registro se assenta sobre a produção, mas a produção de registro, ela mesma, é produzida pela produção de produção. Do mesmo modo, o consumo sucede ao registro, mas a produção de consumo é produzida pela e na produção de registro. É que, na superfície de inscrição, algo da ordem de um sujeito se deixa assinalar. É um estranho sujeito, sem identidade fixa, errando sobre o corpo sem órgãos, sempre ao lado das máquinas desejantes, definido pela parte que toma do produto, recolhendo em toda parte o prêmio de um devir ou de um avatar, nascendo dos estados que ele consome e renascendo a cada estado. Abre aspas. Então sou eu, então é a mim. Fecha aspas. Como diz Marx, até sofrer é fruir de si. Sem dúvida, toda produção desejante é imediatamente consumo e consumação, logo, volúpia. Contudo, ela não é ainda para um sujeito, que só pode se situar através das disjunções de uma superfície de registro, nos restos de cada divisão. O presidente Schreber, sempre ele, tem disso a mais viva consciência. Há uma taxa constante de gozo cósmico, de modo que Deus exige encontrar volúpia em Schreber, mesmo que ao preço de uma transformação de Schreber em mulher. Mas o presidente desfruta apenas de uma parte residual dessa volúpia, algo como um salário pelas suas dores ou o prêmio pelo seu devir mulher. Abre aspas. É meu dever oferecer a Deus este gozo, e se, ao fazê-lo, me cabe um pouco de prazer sensual, sinto-me justificado em aceitá-lo como leve compensação pelo excesso de sofrimento e de privações que me couberam durante tantos anos. Fecha aspas. Do mesmo modo que uma parte da libido, como energia de produção, se transformou em energia de registro, lumen, uma parte dessa se transforma em energia de consumo, voluptas. É essa energia residual que anima a terceira síntese do inconsciente, a síntese conjuntiva do então ou produção de consumo. Parte 3.2. Máquina celibatária. Então era isso. Devemos considerar como esta síntese é formada, ou como o sujeito é produzido. Tínhamos partido da oposição entre as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos. Sua repulsão, tal como aparecia na máquina paranoica do recalcamento originário, dava lugar a uma atração na máquina miraculante. Mas a oposição persiste entre a atração e a repulsão. Parece que a reconciliação efetiva só pode ocorrer no nível de uma nova máquina, que funcione como o retorno do recalcado. Tudo indica que uma tal reconciliação existe, ou pode existir. Sem mais precisões, dizem-nos de Robert G., o excelente desenhista de máquinas paranoicas elétricas, abre aspas, parece-nos que, não podendo libertar-se dessas correntes que o atormentavam, ele acabou tomando com força o partido delas, entusiasmando-se ao figurá-las na sua vitória total, no seu triunfo, fecha aspas. Mais precisamente, Freud sublinha a importância da virada da doença de Schreber, quando este se reconcilia com seu devir mulher e se empenha num processo de autocura que o reconduz à identidade, natureza igual à produção de uma humanidade nova. Com efeito, Schreber está fixado numa atitude e no aparelho de travesti no momento em que, praticamente curado, recuperou todas as suas faculdades. Abre aspas. Encontro-me às vezes instalado frente a um espelho ou em outro lugar, com um tronco seminu, enfeitado como uma mulher, com fitas, com colares falsos, etc. Mas isso só acontece quando estou só. Fecha aspas. Empreguemos o nome de máquina celibatária para designar uma máquina que sucede à máquina paranoica e à máquina miraculante, formando uma nova aliança entre as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos, em prol do nascimento de uma humanidade nova ou de um organismo glorioso. Isso equivale a dizer que o sujeito é produzido como um resto, ao lado das máquinas desejantes, ou que ele próprio se confunde com essa terceira máquina produtora e com a reconciliação residual que ela opera, síntese conjuntiva de consumo, sob a forma maravilhosa de um então era isso. Michel Courroux isolou sob o nome de máquinas celibatárias um certo número de máquinas fantásticas que descobria na literatura. Os exemplos que invoca são muito variados e, à primeira vista, parece que não cabem numa mesma categoria. La Marie Mise à Nu, de Duchamp,
a máquina de Na Colônia Penal de Kafka, as máquinas de Raymond Roussel, as de O Supermacho de Jerry, certas máquinas de Edgar Allan Poe, a Eva Futura de Villiers, etc. Porém, os traços que fundam sua unidade, de importância variável conforme o exemplo considerado, são os seguintes. Em primeiro lugar, a máquina celibatária dá testemunho de uma antiga máquina paranoica, com seus suplícios, suas sombras, sua antiga lei. Ela própria não é, contudo, uma máquina paranoica. As suas engrenagens, carrinhos, tesouras, agulhas, ímãs, raios, tudo isso a distingue da outra. Até no suplício e na morte que provoca, ela manifesta algo novo, uma potência solar. Em segundo lugar, não se pode explicar essa transfiguração pelo caráter miraculante que a máquina deve à inscrição que contém, embora contenha efetivamente as mais altas inscrições. Há um consumo atual da nova máquina, um prazer que podemos qualificar de autoerótico, ou antes, de automático, onde se celebram as núpcias de uma nova aliança, um novo nascimento, num êxtase deslumbrante, como se o erotismo maquinal libertasse outras potências ilimitadas. Parte 3.3 Matéria, ovo e intensidades. Eu sinto. A questão vem a ser esta: o que produz a máquina celibatária e o que se produz através dela? A resposta parece ser quantidades intensivas. Há uma experiência esquizofrênica das quantidades intensivas em estado puro, a um ponto quase insuportável. Uma miséria e uma glória celibatárias experimentadas no seu mais alto grau, como um clamor suspenso entre a vida e a morte. Um intenso sentimento de passagem, estado de intensidade pura e crua despojados de sua figura e de sua forma. Fala-se frequentemente das alucinações e do delírio, mas o dado alucinatório, eu vejo, eu escuto, e o dado delirante, eu penso, pressupõe um eu sinto mais profundo, que dá às alucinações seu objeto e ao delírio do pensamento seu conteúdo. Um sinto que devenho mulher, que devenho Deus, etc., que não é delirante nem alucinatório, mas que vai projetar a alucinação ou interiorizar o delírio. Delírio e alucinação são segundos em relação à emoção verdadeiramente primária que, de início, só experimenta intensidades, devires, passagens. De onde vêm essas intensidades puras? Elas vêm das duas forças precedentes, repulsão e atração, e de sua oposição. Não que as próprias intensidades estejam em oposição umas às outras e se equilibrem em torno de um estado neutro. Ao contrário, todas elas são positivas a partir da intensidade igual a zero, que designa o corpo pleno sem órgãos, e formam quedas ou altas relativas, conforme sua relação complexa e a proporção de atração e de repulsão que entra na sua causa. Em suma, a oposição das forças de atração e de repulsão produz uma série aberta de elementos intensivos, todos positivos, que nunca exprimem o equilíbrio final de um sistema, mas um número ilimitado de estados estacionários meta-estáveis pelos quais um sujeito passa. É profundamente esquizoide a teoria kantiana segundo a qual as quantidades intensivas preenchem a matéria sem vazio em graus diversos. Segundo a doutrina do presidente Schreber, a atração e a repulsão produzem intensos estados de nervo que preenchem o corpo sem órgãos em graus diversos, e pelos quais passa o sujeito Schreber, devindo mulher e devindo muitas outras coisas ainda, num círculo de eterno retorno. Os seios no tronco nu do presidente não são nem delirantes nem alucinatórios, mas designam, em primeiro lugar, uma faixa de intensidade, uma zona de intensidade sobre seu corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos é um ovo. É atravessado por eixos e limiares, por latitudes, longitudes e geodésicas. É atravessado por gradientes que marcam os devires e as passagens, as destinações daquele que aí se desenvolve. Nada é aqui representativo. Tudo é vida e vivido. A emoção vivida dos seios não se assemelha aos seios, não os representa, assim como uma zona predestinada do ovo não se assemelha ao órgão que será induzido nela. Apenas faixas de intensidade, potenciais, limiares e gradientes. Experiência dilacerante, demasiado emocionante, pela qual o esquizo é aquele que mais se aproxima da matéria, de um centro intenso e vivo da matéria. Abre aspas. Emoção situada fora do ponto particular em que o espírito a busca. Emoção que dá ao espírito o som sublevador da matéria, para onde toda a alma escorre e arde. Fecha aspas. Como foi possível figurar o esquizo como esse farrapo autista, separado do real e cortado da vida? Pior ainda, como pode a psiquiatria fazer dele, na prática, esse farrapo,
reduzi-lo a esse estado de um corpo sem órgãos tornado morto? Ele, que se instalava nesse ponto insuportável em que o espírito toca a matéria e dela vive cada instante consumindo-a? E não deveríamos relacionar essa questão a uma outra, de aparência muito diferente. Como consegue a psicanálise reduzir, desta vez o neurótico, a uma pobre criatura que consome eternamente papai e mamãe e nada mais? Como foi possível reduzir a síntese conjuntiva do então era isso, do então sou eu, à eterna e melancólica descoberta do Édipo, então é meu pai, então é minha mãe? São questões que não podemos responder ainda. Vemos apenas a que ponto o consumo de intensidades puras é estranho à figura familiar, e o quanto é estranho ao tecido de piano o tecido conjuntivo do então é. Como resumir todo esse movimento vital? Eis um primeiro caminho, via curta. Sobre o corpo sem órgãos, os pontos de disjunção formam círculos de convergência em torno das máquinas desejantes. Então o sujeito, produzido como resíduo ao lado da máquina, apêndice ou peça adjacente à máquina, passa por todos os estados de círculo e de um círculo ao outro. O próprio sujeito não está no centro, ocupado pela máquina, mas na borda, sem identidade fixa, sempre descentrado, concluído dos estados pelos quais passa. Tal como os anéis de O Inominável traça, abre aspas, ora bruscos e leves, como que valsados, ora com amplitude de parábola, fecha aspas, tendo por estados Murphy, Watt, Mercier, etc., sem que a família esteja nisso concernida. Ou então outro caminho, mais complexo, mas que vem a dar no mesmo. Através da máquina paranoica e da máquina miraculante, as proporções de repulsão e de atração sobre o corpo sem órgãos produzem na máquina celibatária uma série de estados a partir de zero, e o sujeito nasce de cada estado da série, nasce sempre do estado seguinte que o determina num momento, consumindo todos esses estados que o fazem nascer e renascer. O estado vivido é primeiro em relação ao sujeito que o vive. Parte 3.4. Os nomes da história. Foi o que Krosowski mostrou admiravelmente no seu comentário de Nietzsche. A presença da stamen como emoção material, constitutiva do mais elevado pensamento e da mais aguda percepção. Abre aspas. As forças centrífugas nunca fogem do centro, mas de novo se aproximam dele para, em seguida, se afastarem. São essas as veementes oscilações que abalam o indivíduo que se atém à busca do seu próprio centro e não vê o círculo do qual ele mesmo faz parte. Pois se as oscilações o abalam, é porque cada uma responde a um outro indivíduo que, do ponto de vista do centro inencontrável, ele não acredita ser ele próprio. Eis porque a identidade é essencialmente fortuita, de modo que cada uma deve percorrer uma série de individualidades para que a fortuidade desta ou daquela torne todas necessárias. Fecha aspas. As forças de atração e de repulsão, de ascendência e de descendência, produzem uma série de estados intensivos a partir da intensidade igual a zero, que designam o corpo sem órgãos. Abre aspas. Mas o que é aí singular é ainda a necessidade de um novo afluxo para tão somente significar essa ausência. Fecha aspas. Não há o eu Nietzsche, professor de filologia que perde subitamente a razão e que se identificaria com estranhas personagens. Há o sujeito nietzschiano que passa por uma série de estados e que identifica os nomes da história com esses estados. Todos os nomes da história sou eu. O sujeito se estende sobre o contorno do círculo de cujo centro o eu desertou. No centro está a máquina do desejo, a máquina celibatária do eterno retorno. Como o sujeito residual da máquina, o sujeito nietzschiano obtém um prêmio que traz euforia, voluptas, por tudo o que ela põe a girar e o leitor suponha ser apenas a obra de Nietzsche em fragmentos. Abre aspas. Nietzsche crê dedicar-se doravante não a um sistema, mas à aplicação de um programa, sob a forma de resíduos do discurso nietzschiano, tornados de certo modo repertório do seu histrionismo. Fecha aspas. Não se identificar com pessoas, mas identificar os nomes da história como zonas de intensidade sobre o corpo sem órgãos. E a cada vez o sujeito grita: sou eu, então sou eu. Nunca se fez tanta história como o esquizo, nem da maneira como ele faz. De uma só vez ele consome a história universal. Começamos por defini-lo como homo natura, e ei-lo afinal, homo história. De um a outro, esse longo caminho que vai de Hölderlin a Nietzsche e que se precipita. Abre aspas. A euforia não poderia prolongar-se em Nietzsche tanto tempo quanto a alienação contemplativa de Hölderlin. A visão de mundo atribuída a Nietzsche não inaugura uma sucessão mais ou menos regular de paisagens ou de naturezas mortas que se estende por cerca de 40 anos. Ela é a paródia rememorativa de um acontecimento, um só ato para desempenhá-la em um dia solene.
porque tudo se manifesta e torna a desaparecer em um só dia, mesmo que tenha durado de 31 de dezembro a 6 de janeiro, para além do calendário regular. Fecha aspas.